Hoje eu vou falar sobre batalha espiritual. E a batalha espiritual que eu vou falar é uma batalha que acontece na mente, certo? Às vezes você pode ter batalhas que acontecem em diversas frontes, em diversos terrenos. Essa que eu vou abordar hoje tem uma característica de ela acontecer no terreno da mente. E eu vou falar algumas coisas sobre isso, alguns entendimentos de como ela chega até a nossa mente, de como a gente trava e se defende um pouco desses tipo de luta. Mas eu quero começar com uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Eu estou ficando mais velho e as minhas histórias estão fazendo aniversário de décadas. Essa aconteceu há mais ou menos 30 anos atrás. Eu estou com 42, com 12 anos de idade. Eu não me lembro de todos os mínimos detalhes já, mas eu me lembro da experiência como foi forte. Eu tinha mais ou menos ali entre 12 e 13 anos, e eu estava lá na minha antiga igreja, e tinha um rapaz lá que era filho daquele mais ou menos que a gente chama filho de papai, né? Filho de alguém de classe média que nunca precisou sofrer muito por nada, mas estudava no colégio bom, fazia tudo direitinho. Se você olhasse, você não via problema nenhum nesse rapaz. E esse nem os pais sabiam dos problemas dele, né? Mas quem era mais jovem, convivia com ele, sabia que ele era meio maloqueiro, meio assim, malandro. Tinha uns contatos malandros, certo? Uns contatos com a galera que não era legal. E esse rapaz pegou gosto por mim, não sei se era porque eu era filho de pastor, ou se alguma coisa assim, e ele começou a fazer, os mais modernos chamam de bullying comigo, né? Eu acho que ele tinha prazer de me ver sofrendo, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro num dia especial que eu estava sentado nas últimas cadeiras lá, da igreja. Quem foi dessa igreja sabe, tem um ar-condicionado desse tamanho de um lado. Aí eu sentei nessa cadeira aqui, e o ar-condicionado desse lado, e o cara sentou do meu lado, como se fosse aí atrás, assim, perto daquela parede ali, a pessoa sentada. E ele começou a falar coisa ruim comigo, começou, até o ponto dele dizer que ia mandar um pessoal lá na minha casa matar minha família. Nesse nível. E gente assim, né? Que você não diria que era oprimida, que era, né, que estava no tráfico. Não, um cara normal que você... Até o pai nem sabia que esse rapaz fazia essas coisas. Por isso que eu não pego leve quando eu vou detonar a igreja como lugar santo, que eu sei que não é. Está cheio de gente complicada. Né? É Deus que nos santifica, mas a gente é cheio de mazela. Aí, por isso que eu pego, né, ferrenho. Você acha que na igreja só tem gente legal? Eu vivi na igreja a minha vida toda e sei que não é assim. Para de ser hipócrita. Né? Por isso que eu sempre falo isso. Aí a pessoa lá me ameaçando, né, ameaçando lá, e eu falei, chegou um momento que eu chorei no meio do culto, acho que a irmã virou para trás, achou que eu estava me quebrantando. Ó, o filho do pastor está se quebrantando com a ministração. Era não, o cara me ameaçando lá, dizendo que ia mandar a pessoa na minha casa, matar minha família. Bom, aí eu voltei para casa. E o problema é que quando você volta depois de uma experiência dessa para a sua casa, a pessoa não está mais com você, mas ela deixou o pensamento com você. Ela deixou a opressão com você, ela deixou a acusação com você. E aquela acusação se tornou algo monstruoso dentro de mim. Porque ela ficou crescendo e se potencializando, e a partir de um certo momento, ela ganhou argumentos que nem o rapaz tinha dito. Eu comecei a achar que eu não tinha mais saída mesmo, que eu ia morrer, minha família ia morrer, e a minha cabeça criava justificativas para dizer que isso era verdade. Como aquela pessoa que sofreu um assalto em Fortaleza e nunca mais quer sair de casa achando que qualquer esquina ela pode ser assaltada de novo e cria um medo que é maior do que a realidade. Então, o medo tomou conta por causa de uma palavra que foi lançada na minha vida. Mesmo a pessoa não estando mais presente, a palavra continuava me oprimindo com sentimentos de morte, destruição e opressão. A palavra ganhou contorno de personalidade dentro de mim, de maneira que ela conversava com a minha própria mente, dizendo e me ameaçando dentro de mim. E chegou um momento que eu achei que eu deveria me matar, com 12 anos de idade. Como aquela pessoa que chegou, de repente, no fundo do poço de dívidas e acha que tem que se matar porque não tem mais saídas. Né? Então, aquela voz dizia que eu não tinha mais saídas. Que a única solução é se eu me matasse, esse menino esqueceria minha vida e não mataria minha família. Essa era a ideia que eu tinha na minha cabeça. E eu passei 2, 3 horas orando a Deus nesse dia.
Foi no meio do chuveiro. Gastei água pra caramba lá em casa, eu fiquei orando no meio do chuveiro. E eu sei que depois da oração, eu consegui recobrar um pouco a razão e, como aquela coisa que tira um pouco da gente daquele círculo de armadilha, eu consegui sair um pouco daquele círculo de armadilha, falei com meu pai, falei com meus amigos e eles conseguiram dissipar o rapaz. Depois nunca mais ouvi o rapaz, certo? Graças a Deus, né? Não quero nem mais encontrar, não, se a pessoa vê na vida aí. Mas parou de fazer isso, né? Mas o sentimento que eu tive, embora eu acho que eu estivesse muito longe de chegar a uma situação de realmente tirar minha vida por causa disso, era só um primeiro momento assustado, eu fiquei pensando, talvez foi a primeira vez que eu tive uma batalha espiritual na mente, onde eu tive que lutar com oração de maneira muito firme para dissipar um pensamento opressor que queria matar, destruir e acabar com a minha vida. Foi um pensamento recorrente que ganhou contornos de personalidade e que conversava com o meu pensamento, querendo me dizer que não tinha saída, e a única saída que eu tinha era me matar. E esse pensamento eu tive que vencer com ele muito forte, com questões de oração. O que é uma batalha espiritual? Uma batalha envolve um inimigo. E eu quero trabalhar com vocês 1 Pedro 5, que diz: sede sóbrio e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aqui, o Pedro está falando algo muito interessante. Primeiro, que o diabo é seu inimigo. E ele não é seu amigo. Tanto ele existe, como um dos seus propósitos mais fortes é te destruir. E ele não só quer te destruir, principalmente porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, e porque Cristo habita em você, e ele odeia Cristo, e ele ataca você para atacar a Deus. Não só ele é seu inimigo e não vai se envolver com coisas espirituais malignas, achando que você vai conseguir um bem, porque ele é seu inimigo e seu propósito é te destruir, e embora você ache que esteja conseguindo um bem, ele vai te mudar essa sorte e vai te mostrar que ele quer a sua destruição. Por isso, não se envolva com coisas achando que é o bem que você vai conseguir, porque é o mal que você está aproximando de você. O propósito dele é te matar, te destruir e te roubar. Embora você saiba disso, ele também está à sua volta, ou seja, não está longe, os seus argumentos não estão longe, as suas armadilhas não estão longe de você, e ele procura a brecha, um local onde possa entrar na sua vida e te devorar. E isso é algo que vai acontecer para algumas pessoas, mas também os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, é algo que acontece com todo mundo, em todos os lugares do mundo, com todas as pessoas. Por isso, não acho que você é uma pessoa especial que nunca vai viver isso. Isso parece que é parte da própria humanidade sofrer esse tipo de ataque. Bom, outra coisa que você vai ver em Efésios 6:12 é: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. No 16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Uma coisa impressionante nesse começo do texto é você perceber que há uma certa autoridade, principados, forças, como se fosse uma espécie militar. Claro que eu acho que Paulo está fazendo associação com o próprio Império Romano, mostrando que esse tipo de força terrena também contém uma força espiritual do mal. E, ao mesmo tempo, você percebe, há poderes, há domínios, há autoridades que se armam contra nós no mundo celestial e espiritual. E são um exército preparado contra você que atiram setas, flechas malignas contra a sua vida, procurando achar uma brecha, de maneira que ela não só fira você com a flecha, mas ela é incendiante, ela pega você e vai queimando o resto da sua vida a partir daquela ferida. São setas lançadas contra a sua vida. Os dois textos são escritos por dois apóstolos diferentes.
E são dois apóstolos que de vez em quando discutiam sobre as coisas que não estavam concordando. Mas nesse assunto, os dois estão concordando, beleza, sobre o mesmo assunto. E estão dizendo, olha, tem uma entidade espiritual maligna em volta de nós, ela é organizada, ela te odeia e ela está procurando como te enfiar uma seta destruidora na sua vida. Misericórdia, né, pastor? Mas eu vou ter que falar a verdade. Tem que dizer o que a Bíblia diz. Olha, uma grande arma dessa batalha são essas chamadas setas malignas. Que de outra forma eu quero mostrar para vocês que ela se configura como uma semente do mal. Quando você vê na parábola do joio e do trigo, diz que o Filho de Deus, o Filho do homem, que Deus plantou sementes no meio do mundo. Estou já falando e já estou interpretando a passagem, certo? Botou sementes no meio do mundo. E essas sementes, elas floresceram, cresceram e viraram espigas de milho, que são os filhos de Deus. Mas, na mesma hora que Deus plantou essas sementes, diz que o Satanás, o inimigo de vossas almas, plantou também a semente do joio. E ela cresceu um joio que parece com milho, que parece com fruto bom, mas é um fruto ruim. E os dois cresceram juntos, de forma que eles são muito parecidos, e você às vezes não consegue diferenciar no mundo o que é uma palavra de Deus e o que é uma palavra do maligno. E ali você vai sendo enganado até o ponto que chegar ao fim dos tempos, vêm os anjos e fazem a ceifa e separam os bons dos ruins. E o mais interessante dessa aplicação dessa palavra, que tem muitas aplicações, eu vou tirar só o fato da gente entender que assim como Deus é colocado como semeador do reino de Deus, um semeador saiu a semear. Ele vai semeando nas terras para gerar o reino de Deus nos filhos de Deus. Assim também, Satanás é um semeador de argumentos, de ideias, de ideologias, que formam pessoas que pensam e reagem como ele reage. Da maneira como ele fala, defendendo os conceitos que ele defende. E uma das principais setas e sementes que ele planta na gente é a semente da mentira. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que isso aqui é fundamental para o texto da gente. Em João 8,44, vai dizer o seguinte: ele foi homicida desde o princípio. Isso é Jesus falando de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio. E ele estava falando isso porque o povo estava querendo matar Jesus. Ele estava dizendo, vocês são filhos do cara que era o homicida. Vocês são filhos de Satanás porque estão fazendo as obras de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade que a Bíblia dá para o Satanás é ele ter sido pai da mentira. E por que ele é pai da mentira? Por um simples motivo. Satanás, ele quer destruir você e quer matar você. Mas você está morto? Então é porque ele não pode. Entendeu? Satanás não pode fazer o que ele quer. Ele é limitado. Ele não pode agir como ele quer agir. Mas ele quer fazer você achar que ele pode fazer o que ele não pode. Porque se ele não pode te agredir fisicamente, se ele não pode destruir você, se ele não pode acabar com essa sociedade, ele precisa de um artifício que entre na sua vida e te controle a partir desse artifício. E ele usa do artifício da mentira para mostrar para você que ele é mais poderoso do que ele é. E você você tem menos capacidade de reação do que você realmente tem. É isso que geralmente os filmes de terror fazem, né? Se você entender como é que funciona a lógica de um filme de terror, é assim. O mal sempre é um mal grandioso, poderoso, que é feroz e quer te destruir. E nenhum recurso que o mocinho ou a mocinha faz tem capacidade de resistir a esse mal. Então, ele sempre, mesmo que trouxer um padre, mesmo que fizer uma oração, mesmo que fizer alguma coisa, o mal sempre é mais forte do que qualquer coisa que essa pessoa consegue fazer. Aí se estabelece o terror. Porque se o mocinho fosse poderoso, tinha filme? Não tinha filme. Para ter filme, o mal tem que ser mais forte que a pessoa, né? Ele tem que acreditar que o mal não consegue
ser debelado com qualquer informação. Por isso, a mentira faz com que você ache que o Satanás é maior do que ele realmente é. Ele solta essa mentira para você. Se Satanás tem poder sobre você ou não, isso importa menos pelo fato se você acredita que ele tem poder. Satanás não tem poder sobre você, mas se você acreditar que ele tem, ele passa a ter. É isso que eu estou dizendo. Quer um exemplo? Uma vez uma moça chegou para mim. E ela se envolveu com um rapaz que tinha uma série de ocultismos. E algumas coisas lá espirituais. E ela falou que quando quis se distanciar do rapaz, o rapaz começou a lançar umas maldições nela. Começou a falar que se ela se distanciasse dele, ele ia lançar um negócio nela, e ela ficou morrendo de medo. Aí, nessas horas, a pessoa procura quem? A igreja, né? Procura o lugar que não deveria ter procurado a vida toda, só procurou depois que ficou com medo. Aí vem procurar, aí vem falar comigo, e eu passei uns 20 minutos para dizer para essa pessoa que isso era mentira de Satanás. Que ele não tem poder nenhum sobre você, que ele não pode fazer nada contra você, você está escrava de uma mentira que ele lançou na sua vida, e porque você acreditou nele, ele está tendo poder sobre você. Porque na hora que você desacredita nessa mentira, você fica libertada. Ah, mas ele é poderoso, você não conhece. Eu não conheço, quem mandar uma mandinga em mim para você ver se pega? Pega coisa nenhuma, rapaz. É só você fazer assim que Satanás sai correndo. Rapaz, resista a Satanás e ele fugirá de vós. Mas se você acreditar que ele pode, ele te domina, ele te sequestra a mente pela mentira. E faz com que, como você fica, essa mulher com medo, achando que o outro tem poder sobre você, apesar de que não tem. Se você acredita em alguma coisa, você acaba se movendo as suas mãos pelo que você acredita. Se você acredita na mentira de Satanás, você acaba agindo como um possesso, porque acreditou que ele tem controle sobre as suas mãos. Então isso é forte. Você não pode acreditar que Satanás tem poder sobre você, ou que ele tem mais poder do que ele realmente tem. Por isso que ele usa da mentira, ele é o pai da mentira, para tentar te engabelar nesse sentimento. E eu queria que vocês também complementassem essa palavra com a palavra sobre tentação que eu dei uns 2 domingos atrás, que fala sobre outra artimanha de Satanás, que é as ciladas que ele monta e constrói para a gente cair. Mas hoje eu estou abordando as batalhas da mente, as internas. Ok? E como é que faz para essa semente entrar na cabeça da gente? Como é que essa seta ela entra no nosso consciente e acaba se tornando um ser que conversa com a gente, uma ideia que começa a batalhar contra a gente? Bom, a primeira coisa que você deve entender é que ela entra através de setas enviadas por um mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19, para a gente não esquecer. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E o mundo, quando você perceber no Novo Testamento, os maiores embates de Jesus era embate direto, era o demônio estribuchando e conversando com ele. Você vai ver os evangelhos, tem gente que vai dizer assim, eu vou ler o evangelho, eu vou ler o evangelho de Marcos, eu vou ver aquelas passagens bonitas, aquelas parábolas, eu vou ver assim os milagres de Jesus. Quando vai ver, eita, um demônio, outro demônio, mais um demônio. Rapaz, eu vou parar de ler esse negócio. A gente acha que o evangelho ele é sanitizado dessas coisas, mas se você for ler, é um demônio atrás do outro, Jesus entrando em combate. De maneira que se Jesus entrou em combate, esse negócio está forte e a gente não pode negar que esse negócio existe. Se a gente diz, nós somos a igreja que prega o evangelho, então você tem que pregar dessas coisas, porque está cheio dessas coisas no evangelho. Não é não? Mas, se você perceber, os apóstolos, depois que Jesus vai, ressuscita e vai aos céus, eles não têm confrontos tão grandes com demônio atrás de demônio. Pelo menos eles não relatam. E se não relatam é porque não está tendo tanto. Mas eles abordam de outra forma os ataques. E aí eles estabelecem um conceito muito forte de que o mundo jaz no maligno e esse mundo está militando contra a presença de Deus e a pregação do evangelho. De tal maneira que o apóstolo João chega a dizer que há um espírito do anticristo que já atua no mundo e já fala através desse mundo.
Então eles percebem que no mundo há conceitos plantados por Satanás, vem o joio e o trigo, em que ele já se estabelece nessa conversa conosco e traz para a gente uma discussão através dessas setas, dessas sementes, entram em nossa vida através desse relacionamento que temos com o mundo. De maneira que se você se relacionar com o mundo, de alguma maneira, essas informações, seja por um rapaz que sentou do seu lado na igreja, seja por algum conceito ideológico que você vê no rádio, seja de alguma maneira que você entrou nesse mundo caído, né, de pecado, ela entra na sua vida como um pensamento maligno, só pelo fato de você se relacionar com esse mundo. Só pelo fato de você viver nesse mundo. E quando esse pensamento maligno entra dentro de você, ele vai encontrar parte da sua natureza caída, chamada carne, como diz a palavra de Deus que existe, que ela também pensa segundo esses desejos mundanos. De maneira que ele encontra uma terra arável dentro de você chamada carne. O pensamento maligno entra e diz, há um segmento aqui desse cidadão que eu posso fazer uma bagunça, que chama carne. E a Bíblia fala da luta da carne contra o espírito, porque a carne deseja as coisas contrárias ao que o espírito deseja. E ele toma força, e essa semente toma força com esse seu sentimento interno, e se transforma nesse sentimento dentro de você, dizendo, você não tem saída e eu vou te destruir. E não tem saída para a sua vida, não tem saída para o seu casamento, não tem saída para os seus sentimentos. Ele ganha essa força e se torna um inimigo dentro da sua mente, batalhando contra você. A outra forma como essa semente se manifesta no meio na nossa cabeça, ela entra, algumas vezes, isso aí eu tenho relatos que me dizem que não são coisas tão incomuns, ela se manifesta de forma direta, e não indireta através do mundo. Essa forma direta, para cada um se manifesta de uma forma diferente, mas são visões, vozes audíveis, presenças no meio da noite, sentimentos de presença perto de você, toques, objetos em casa se mexendo, sentimentos de opressão, há alguns elementos que fazem você perceber até de forma visível, assim como na Bíblia os anjos se manifestam de forma visível às vezes, Satanás também se manifesta de alguma forma em algumas pessoas de forma mais visíveis. E você pode ser um cara muito cético, muito secular, muito cotidiano, e acha que essas coisas não acontecem, mas, meu irmão, quem está na posição que eu estou, recebe as demandas. E as demandas me dizem que isso acontece bastante mais do que eu gostaria que tivesse acontecendo. E a gente chama isso de forças ocultas, porque não são claras. Não se sabe de onde vem, não se pode medir com equipamento, não se pode dizer como é que faz, se pesa 100 gramas, não tem como você, através da ciência ou de um elemento muito firme, acabar com isso. Você pode ser uma pessoa que esteja tendo problemas mentais, você pode ter uma pessoa que está vivendo um estresse, você pode tratar isso com psicologia, psiquiatria, remédio e funcionar. Se você pensar assim, e isso aconteceu, glória a Deus que isso seja algo importante para você. Mas, às vezes, você tem que pensar que existe aquele pequeno grupo, aquele pequeno elemento capaz de não ser apenas uma doença e realmente ser uma ação demoníaca que está acontecendo perto de você. De outra forma também, você pensa que as coisas não são uma coisa só. Nem sempre uma doença apenas acontece porque um vírus entrou em você. Às vezes o seu psicológico é capaz de causar muitas doenças na sua vida. Às vezes uma coisa espiritual pode afetar o seu psicológico e o seu psicológico afetar o seu físico. De maneira que você não é uma pessoa tão separadinha em caixas. Um remédio resolve tudo. O remédio nunca resolve tudo. A sua vida é espiritual, a sua vida também é física e a sua vida também é emocional. Todas as coisas contribuem para que você possa se sentir uma pessoa saudável ou também possa ter uma pessoa oprimida e acabar vendo coisas que você acha que não estão lá, mas quem sabe não estão de fato lá oprimindo você. Tem lutas aqui, eu posso dizer os nomes, mas não vou dizer, mas tem lutas aqui que aconteceram muito firme em relação a isso, muito forte. Eu não vou colocar nesse negócio aqui as expulsão propriamente dita, certo? Porque eu estou querendo tratar com quem já tem o Espírito Santo, para quem já encontrou Deus, para quem está... a batalha na mente, não é a batalha fora, na briga da expulsão mesmo. Se os irmãos quiserem uma mensagem dessa,
eu vou recomendar vocês procurarem a minha mensagem do endemoniado gadareno, que é o demônio espumante que vivia nos cemitérios, né, raivoso, e Jesus enfrentou esse demônio. Aí vocês vão para essa mensagem lá, procurem na internet que vocês acham. Bom, seja num relacionamento com o mundo, onde essa seta e essa semente penetra no seu coração, seja num embate direto que vai causar medo, vai mentir para você, vai dizer que você está com os dias contados, vai botar um bocado de coisa, o fato é que esse sentimento entra em você. E ele vai ganhando força e vai ganhando um sentimento, uma palavra, uma voz lá dentro. E a gente precisa combater essa batalha espiritual que muitas vezes vai acontecer lá dentro da nossa mente. Aí uma coisa que eu quero dizer, uma solução para você, é aquela solução que serve para todas as coisas no Evangelho, de A a Z. Fé, a solução para quase tudo na fé, é oração e vida com Deus. Tanto que eu tive lá minha batalha com 12 anos de oração. Graças a Deus, eu era um menino de 12 anos que já sabia orar, que já tinha um relacionamento com Deus. Mas Jesus vai nos ensinar que a oração é um dos principais instrumentos de combate interno que nós temos contra esses pensamentos. E das pregações de Jesus foi ensinando a gente a orar, na oração do Pai Nosso. E ele termina essa oração com as seguintes frases, olha só, Mateus 6,13. E não nos deixe cair em tentação, foi aquela mensagem passada, né? Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, ou seja, aqui nesse lugar quem reina é Deus. O poder e a glória para sempre, amém. É uma declaração de que nós estamos pedindo a Deus, livra-nos do mal, nos retira das ciladas do inimigo, e aqui é o reino de Deus, e uma proclamação do reino de Deus. Se Jesus nos ensinou essa oração, é porque a gente precisa entender que a gente tem que orar contra o mal que se estabelece. Por isso que ele diz, essa casta de demônio só vai sair, principalmente se for mais poderosa, com oração e jejum. Felipe, a oração, o demônio mais poderoso, ele precisa de mais oração, porque a gente tem que pedir mais poder de Deus, que Deus está tendo dificuldade de tirar o demônio mais poderoso? Não, eu não acho que seja não. Eu acho que é o seguinte, o demônio mais poderoso é aquele que passou mais tempo com a pessoa. Ele se enraizou tanto na identidade, na psique daquela pessoa, que para tirar ela tem que ressignificar muita coisa na vida dela. Então é mais difícil de tirar. Então é muito mais jejum para submeter a vontade a Deus, é muito mais oração para que a gente possa se fortalecer nos princípios de Deus, para que essa pessoa possa, de muitos anos caminhando com um tipo de pensamento, transformar em outro pensamento. Bom, de outra forma, nunca faz mal você fazer um jejum e oração contra as entidades espirituais. Agora, uma coisa que eu queria que você, e aqui eu vou quebrar algumas ideias, que você entendesse muito firme, é de que as pessoas na internet, na vida e nas igrejas e nas comunidades fora de igreja, elas, quando enfrentam esse tipo de coisa, que não se engane, meu irmão, esse negócio aparece para nós e para os de fora. Elas pensam o seguinte, aconteceu um negócio, qual remédio que eu tenho que tomar? Aí a pessoa diz assim, uma oração. Aí elas se relacionam com a oração como se fosse um remédio. Aí elas vão procurar oração de libertação, oração do demônio, tal, oração para tirar as coisas ruins da vida, oração para aproximar o bem. Aí elas vão tendo um relacionamento com a oração como se fosse uma receita de bolo. Aí, meu irmão, está aqui essa oração aqui, é um feitiço que você carrega no bolso. Aí agora você vai proclamar o feitiço, que nem nos filmes, né? Nos filmes, nas Idade Média. Aí o cara tira o livro do feitiço, aí agora o feitiço da oração do Salmo 91. O feitiço da oração que liberta as finanças. O feitiço da oração do casamento. Aí vai, Senhor, a pessoa livrai minha casa, livrai do mal. Vai. Aí ela, depois que recitou o feitiço, ela imagina que agora o demônio, ó, pronto, ela recitou o feitiço, então agora eu tenho que ir embora, porque ela desbloqueou uma chave no céu quando virou a chave do feitiço. Oração não é feitiço, certo? Você pode recitar uma oração como for, e ela não acontecer nada, porque ela não é feitiço. Eu vou dar uma passagem para vocês forte, certo? Segura, essa aqui é da forte. Atos 19, 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Um dia o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço,
Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Vai recitar a oração para ver se tu... Se você recita a oração de outra pessoa, o demônio vai dizer, olha, a outra pessoa eu conheço. O Deus da outra pessoa eu conheço. Mas quem é tu que está recitando essa oração? Quem é tu? É capaz de levar um cacete de um demônio e sair nu e ferido daquela casa. Por quê? As pessoas chegaram para Jesus e falaram, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. O que Jesus disse? Fora daqui eu não vos conheço. É bem verdade que algumas pessoas podem até acalmar os demônios por aí, usando o nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que essas pessoas são de Jesus, nem que essas pessoas foram realmente libertas. Porque para você ter poder com o Espírito de Deus, através da vida com Deus, é necessário uma coisa, conhecer a Deus. A oração, o Deus de Paulo, tem que ser o seu Deus. O Jesus de Paulo tem que ser o seu Jesus. E a oração que Paulo faz tem que ser a sua oração ao Deus que você conhece, ao Jesus que lhe deu autoridade. De maneira que orar a Deus para se libertar é, antes de tudo, um relacionamento e uma conversa com Deus que te conhece e você conhece esse Deus. Então o que você tem que fazer para se libertar? É fazer uma oração como um feitiço? Não, é se relacionar com Deus. É ter Deus no seu coração, é se converter, é entronizar Deus como Senhor da sua vida e da sua história. E a oração é a conversa com esse Deus que ele é Senhor da sua vida. É uma conversa com Deus que é o seu Deus. Então, oração como instrumento não funciona. Oração como relacionamento com Deus que você conhece, funciona. Oração como instrumento de feitiço, não funciona. Entendeu? Estou didático hoje, né? Vamos lá. Olha só, Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, meus irmãos, deixa eu dizer o seguinte, eu botei uns textos bíblicos aqui, mas eu tive que tirar uns 20, certo? Para vocês entenderem que esse assunto não é marginal na Bíblia. Ele está em todo lugar, certo? Todo lugar. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Veja que tem autoridade no nome de Jesus e eles submetendo os demônios. Então Jesus responde a eles, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amigo, não acredite na mentira de Satanás, que diz que ele pode tudo e você não pode nada. Porque Jesus está dizendo, nada lhes fará dano. Eu lhe dei poder e autoridade para submeter os demônios. Aprenda isso. Porque se você não entender isso, você está vendo uma mentira. 20. Mas aqui tem a pegadinha. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. A autoridade vem de onde? Do cara que recitou o nome ou do fato do nome dele estar escrito no céu? É aí que você tem que entender. Por que os demônios se submetem? Porque você recitou o nome de Jesus ou porque o seu nome está escrito no céu e Jesus lhe deu essa autoridade? É porque os nomes deles, e eles eram discípulos de Jesus, que eles tiveram essa autoridade. Amigos, isso é muito importante. Porque a Bíblia diz, e Paulo diz, que vocês, outroras, estavam vivendo como os filhos desse mundo vivem. Os filhos da desobediência. E nesse mundo existe uma potestade do príncipe do ar, que domina esses rebeldes. Mas Cristo entrou nesse mundo de trevas, isso é lá em Colossenses, e resgatou vocês, e levou vocês para o reino do Filho do seu amor, e lhe fez assentar, juntamente com ele, acima dos principados e potestades, acima de tudo que se nomeia. Então o que Cristo fez? Ele tirou vocês do domínio de Satanás. Quando você aceita Jesus, quando você vira discípulo de Jesus, quando você, seu nome está escrito no céu. Então ele tirou você do domínio dele que tinha poder, tirou desse domínio, e colocou você acima
dos principados e potestades. Por isso que agora, quando você fala o nome de Jesus, a tua autoridade está acima da autoridade deles. Mas se você fala o nome de Jesus aqui, aí ele vai dizer, quem é você, meu irmão? Mas quando Cristo te resgata e te coloca aqui, a tua autoridade é dada por Jesus. Para fazer isso. Ok? Por isso que um dos grandes combates a esse tipo de pensamento é a oração. Mas, antes de tudo, é um relacionamento de verdade com Deus. Porque sem esse relacionamento, a oração não é feitiço. Combinado? Segunda coisa, se você tem esse relacionamento, se isso é uma verdade na sua vida, então a segunda verdade aqui eu preciso falar com vocês é: combata a seta da mentira com a verdade da graça. Combata a seta da mentira com a verdade da graça. Vou falar João 8,31. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se uma mentira lhe aprisiona, a verdade te liberta. Mas aí é importante você entender isso. Eu vou dizer que eu saio chutando mesmo. Nós vivemos num mundo cristão, evangélico, gospel e semelhantes, que eles mesmos são os agentes de Satanás. Porque eles dizem que Satanás tem mais poder do que ele tem. A mentira está dentro das igrejas. Elas que estão dizendo para a gente que ele tem mais poder do que ele tem. Como é que eles dizem isso? Eles dizem assim, tá vendo? Se você tiver um pecado, aí você deu legalidade para Satanás agir na sua vida. Por isso, para você conseguir ter autoridade, você tem que se purificar demais. Você tem que ser a irmã do fogo. Você tem que estar ali ungido. Porque se você for enfrentar Satanás com pecado, ou se você não tiver purificado, ele vai ter poder sobre você. Quem é que está vendendo a mentira? É a gente. É o mundo evangélico. É as doutrinas que estão vendendo a mentira. Por quê? Porque ela diz que Satanás tem poder, porque você não é puro. Meu irmão, não tem um que seja puro. Só Jesus. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. E se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Por isso, o que você está dizendo para esse povo? Se você tiver um pecado, Satanás tem poder. Como você nunca vai estar puro, sempre vai estar precisando se purificar, nunca vai estar 100%, e Satanás é o acusador, porque ele sabe disso e te tira da tua mentalidade quando ele te acusa de alguma coisa, que você sabe que você vai cair quando ele acusa, porque todo mundo tem algo que possa ser acusado. Aí quando ele usa a acusação, você diz, realmente eu tenho um pecado, caiu minha autoridade, fica aí Satanás, deixa eu ir embora. Porque você acha que porque você tem um pecado, você não tem autoridade, porque você deu legalidade ao Satanás. E ele é o acusador e mostra para você os seus pecados e você fica sem autoridade. Aí ele usa o argumento evangélico para te tirar a autoridade. Que coisa horrorosa. Os evangélicos merecem os evangélicos. Ninguém é puro o suficiente a ponto de não ter pecado. Só no céu. Só com um corpo incorruptível, só com um corpo transformado, só na glória. Mas qual é essa verdade que diz assim? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual é a verdade de Cristo? Que ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça do Senhor. Amigo, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E quando você diz que nós somos salvos pela graça, você precisa entender que isso não é apenas um versículo da Bíblia. Isso quer dizer que você não fez nada que pudesse te aprovar diante de Deus para merecer essa salvação. Não há nada que você faça capaz de lhe dar a sua salvação, até porque você não é Deus, não pode salvar a si mesmo. Sempre é e começa em Deus. Sempre é um dom de Deus, sempre é um benefício de Deus. De maneira que você não tem justiça própria, você não consegue por si mesmo se salvar, você não é eterno se não for Deus que lhe eterniza, Deus que te salva, Deus que te liberta, Deus que te dá essa graça. A graça vem de Deus. E se nada que eu posso fazer me faz ganhar essa graça,
Nada que eu possa fazer me faz tirar a graça. Se não é pelas obras. Então, se eu pecar, eu perdi a graça? Então, só se eu merecesse ter a graça. Só se fosse uma obra minha que tivesse ganhado. Agora, como não é minha obra, se eu faço algo errado, eu perdi? Não. Você não deixa de ter a proteção de Deus porque você pecou, você não deixa de ser amado por Deus. Você não amanhece de manhã, Deus dizendo que não te ama, aí à noite Ele te ama, aí de manhã Ele não te ama mais, Ele te ama. O amor de Deus é incondicional. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso não quer dizer que você não precisa se santificar, que você não precisa ter uma vida correta, que você não precisa buscar a Deus, que não há consequência para os seus pecados. Tudo isso é verdade, você tem que ir atrás da sua santificação com Deus e com o poder de Deus. Mas isso não tira a sua autoridade e não diz que você está tendo legalidade com Satanás para fazer qualquer coisa com você. O fato de você precisar melhorar, e todo mundo precisa, não tira o fato de que a autoridade é de Deus e Ele te concedeu para combater o mal. A autoridade nunca foi sua para você perder. Não é o seu poder que expulsa Satanás. Não é o seu poder. Meu amigo, fique humilde. Nunca foi você. Mesmo se você expulsar o demônio mais cramulhão, nunca foi você, foi Deus. É o nome de Jesus que tem poder. É a autoridade de Deus que faz isso. É o poder de Deus que faz essa manifestação de santidade, de realização. Então, nunca é você. E se nunca é você, por que você está se mazelando, dizendo que, porque eu não tenho isso, aí eu não posso? Porque você está achando que é você que merece. Essa autoridade vem de Deus. Ele nos deu poder para pisar cobras e escorpiões. E autoridade sobre os demônios. Porque nosso nome está escrito no céu. Um dia a gente vai ser santo, bem purinho, que nada vai acontecer. Mas ainda não é hoje. Mas isso não tira a sua autoridade de combater Satanás na sua mente. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amigo, aprenda a verdade. Satanás não é maior que você. Não é maior do que você quando você está debaixo das mãos de Deus. Ele vai mentir para você achar que é. Mas se Deus é por nós, não tem, rapaz, quem possa te enfrentar. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? É o Satanás que vai fazer? É ele que vai dizer que você não pode? É Deus quem? É você que se justifica? É a sua justiça própria? Quem é que te justifica? É Deus. É o sangue de Jesus naquela cruz que rasgou o nosso escrito de dívida e abriu um novo e vivo caminho, que a gente pode se aproximar de Deus por esse caminho, que é o sangue de Cristo. Então é Deus que nos justifica, não é só eu que me justifico. Quem os condena? Quem é que pode me condenar? É o Satanás que pode me condenar? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjos e nem demônios. Mas o demônio quer que você acredite nisso. Amigo, se você tiver um pensamento opressor na sua cabeça, se você pode fazer terapia, remédio, tudo, amém, faça. Mas busque a Deus em oração. Entregue seu coração a Deus e a Jesus Cristo. E comece a desfrutar das promessas de que Deus vai te colocar debaixo das asas dele e vai te proteger contra qualquer ação do maligno. E acredite quando você estiver na sua cama de madrugada, sentindo que o demônio está perto, bramindo como um leão, rugindo em volta de você, procurando lhe tragar, que também tem na Bíblia dizendo que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que amam a Deus. E se tem um demônio para te atacar, tem um bocado de anjo para te defender. E vai na fé. Quando o cara vier, mas não sei o que, Deus é quem me justifica.
Eu declaro que aqui é do reino de Deus. Aqui quem manda é Deus. Nessa casa quem manda é Deus. Essa é a minha casa, o meu marido, meus filhos são do Senhor, em nome de Jesus. E você vai perceber que o negócio vai embora. Porque resistir ao de Satanás, ele vai fugir de vocês. Senhor nosso Deus, Pai. Senhor nosso Deus, nós invocamos, Pai, o Teu poder e a presença do Teu Espírito no meio de nós. De tal forma, Senhor Deus, que nós declaramos que aqui haja a glória do Senhor. Que a Sua graça seja manifesta e que esteja presente o Seu amor. E que nada, Senhor Deus, nenhuma seta inflamada do maligno possa penetrar tão profunda proteção que é a Tua presença em nossas vidas, Pai. Por isso repreendemos o mal agora em nome de Jesus. Nós repreendemos nas famílias aqui presentes, de maneira que os casamentos possam ser fortalecidos, que os pensamentos malignos possam perder sua força, que os sentimentos de opressão possam ser dispersos e jogados para o fundo do abismo. E as pessoas possam se sentir mais fortes, mais confiantes, mais seguras, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará se é Deus que nos justifica, Pai? Por isso, Senhor Deus, dá essa certeza da graça no coração de cada um. E quando Satanás se levantar para lhe acusar, nos mostra, Pai, que nós somos teus filhos e que tu já jogou nossos pecados no fundo do abismo, rasgados as nossas escritas de dívidas naquela cruz. E que de maneira muito especial o Senhor nos deu vestes lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E que hoje nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. E que o Senhor nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões, Pai. Por isso, Senhor Deus, obrigado pela sua tão grande salvação naquela cruz. Porque você venceu a morte, porque você nos deu a possibilidade da redenção. E nós agradecemos isso, Senhor Deus, porque é isso que nos faz ser livres. E se verdadeiramente acreditarmos nisso, nós seremos livres. Senhor, repreende, Pai. Envia teus anjos para acampar ao nosso redor, a acampar em volta de nossa casa, a acampar perto de nossos filhos, seja para onde eles estiverem andando. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir no coração de cada pessoa aqui presente. Essa oração que eu peço em nome de Jesus. Amém.